boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aqui nas Quartas no Caminho. Hoje teremos uma convidada super especial, Andréa Batista, que está há poucos dias de iniciar a sua jornada no Caminho de Santiago. E eu queria aproveitar este momento que estamos vivendo, onde a sociedade se mobiliza em prol de uma causa muito importante, que é o Setembro Amarelo, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. O que é que te conecta à vida? Onde você se sente conectado com essa energia vital que traz todo o sentido para uma vida alegre, feliz, plena? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que essa energia vital nos impulsiona a realizar sonhos, projetos. E para isso a gente vai estar aqui então com essa super convidada que nós preparamos para vocês. E eu queria que vocês se conectassem com essa energia vital que a Andréa tem vivido nos últimos dias e fizessem suas perguntas, comentassem sobre o que vocês estão achando sobre essa live que vai se iniciar e que vocês também pudessem desejar para a Andréa um bom caminho. Bom caminho, peregrino! Vamos lá! Deixa eu ver se a Juliana já está por aqui. Juliana, falta o seu convite para entrar na live. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, Ediana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Juliana, envia para mim aqui o pedido de participação. Comentem aqui pra gente, pessoal, o que é que te conecta à vida? O que é que te faz acordar todo dia de manhã? Que faz com que você se sinta motivado, sem seus boletos, os boletos não valem, mas o que é que te motiva à vida? Vamos lá, vou receber aqui a Juliana. Espero que você tenha recebido já, para a gente poder começar. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Olá, tá me ouvindo direitinho? Eu tô te ouvindo, mas infelizmente eu não tô te vendo. Já é a terceira live que eu faço, que a primeira pessoa que entra, eu não sei porque eu não consigo ver. Mas, pois é. E aí, Juliana, seja muito bem-vinda. Eu estava aqui conversando com os nossos amigos que já estão aqui, já temos aqui 11 pessoas, né, participando dessa live com a gente, aproveitando o gancho do Setembro Amarelo. O que é que te conecta à vida, né? Então, nessa energia de vida que a gente vai receber hoje, aqui a nossa super convidada, eu te desejo uma boa noite, Juliana, e peço que você se apresente e apresente o nosso projeto aqui para as pessoas que estão chegando hoje nessa live das Quartas no Caminho. Ok. Boa noite, pessoal. Tem muita gente nova aí chegando que não conhece o projeto e não conhece o Bom Caminho Peregrino, que é o perfil que eu desenvolvi depois de realizar o grande sonho de ir para o Caminho de Santiago ano passado. Eu fiz 40 dias de peregrinação da França para a Espanha, larguei tudo aqui e fui viver esse sonho. Foi a coisa mais bacana que eu fiz. E respondendo um pouco da pergunta aí, da Esther, o que me conecta com a vida hoje é ter essa certeza de que a conexão com a natureza, com as pessoas, tudo aquilo que eu vivi no caminho me faz estar conectada, né, e faz sentido para a minha vida. Então, assim, hoje é muito especial porque a gente mudou um pouco, né, a trajetória dos Quartas no Caminho, que a gente vinha conversando com vários peregrinos, para entender um pouco os sentimentos, as impressões que eles tiveram enquanto realizaram, né, essa jornada. E hoje a Esther deu essa brilhante ideia de trazer uma peregrina que está muito próxima de ir para o seu caminho.
E eu imagino assim a ansiedade, né, que ela está para que esse dia chegue e para que ela dê os primeiros passos. Então vai ser muito bacana, eu convido vocês a permanecerem com a gente, fazerem as perguntas e também perguntar para ela, né, como é que tá, como é que estão os ânimos, né, nesse momento aí que está bem próximo da viagem. Os Quartas no Caminho foi um projeto que a gente deu início depois da nossa caminhada. Eu e Esther fizemos numa mesma época, mas foram caminhos diferentes. Atrás, um ano, então exatamente. Exatamente. Há um ano atrás, eu chegava dia 25 e ela chegou também dia 20. Ela chegou um pouco, eu acho que você chegou um pouco antes, né, Esther? E aí, você chegou no domingo, eu cheguei na terça. Na terça, e a gente se encontrou no último dia em Santiago. E daí a gente vinha conversando e surgiu o projeto Quartas no Caminho, que é justamente isso aqui, a gente partilhar nossas experiências, nossos sentimentos, nossas impressões sobre o Caminho de Santiago, como é que essa experiência transformou nossas vidas e convidar outras pessoas também para que elas façam isso, né? E a gente possa levar esse sentimento para outras pessoas, para aquelas que se interessam sobre o caminho e aquelas que querem fazer, né, e não sabem por onde começar, querem entender um pouco melhor. Então a gente está aqui para isso, para ajudar todo mundo que chega aqui no meu perfil, no perfil da Esther e nas lives do Quartas do Caminho, né, com muitas informações, muitas histórias. Se sintam à vontade para participar junto com a gente. Isso mesmo. Quero agradecer a presença de todos, principalmente aqui do Peregrino Cervejeiro, que nos apresentou a Andréia. E eu queria pedir para a Andréia enviar uma solicitação para entrar nessa live, Andréia. Aí, já tem uma pergunta aqui, Esther, enquanto a Andréia entra. Quantos quilômetros vocês caminham por dia? Isso depende de cada um, tá? É Dianab. Desculpa se eu estiver falando errado. Depende de cada um. No meu caso, meu propósito era caminhar 20, 25 por dia. Mas teve um momento que eu consegui só andar 6 por conta das bolhas. Então, eu andei só 6. Em outro dia eu andei 27, em outro dia eu andei 20. Depende de como o seu corpo vai reagindo, né? Você tem um plano, você tem um planejamento, mas nem sempre sai como você espera. E é aproveitar o momento e a experiência. Boa noite! Boa noite! Seja bem-vinda, Andréia! Oiê! Olá, Andréia, prazer. Bem-vinda aos Quartas do Caminho. Bem-vinda à live. Obrigada. Né? Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Que bom. Estamos felizes. Legal! De receber também. Obrigada. Pois é, a gente estava conversando aqui, acho que você deve ter ouvido, né, antes de entrar, e a gente estava falando um pouco sobre o Setembro Amarelo, e eu fiz uma pergunta: o que é que te conecta à vida, né? E nessa energia a gente quer começar essa live, e primeiramente te agradecer por ter aceitado o nosso convite tão pertinho da sua partida. Sei que você deve estar aí arrumando todas as coisas, super ansiosa para começar essa jornada, né? Isso. Mas eu queria que você se apresentasse e falasse para a gente, né? Por onde você vai começar, o que é que te motivou a fazer o Caminho de Santiago? Fala um pouco de você para a gente. Ok, então, eu sou Andréia, né? Eu sou mineira, sou psicóloga e trabalhei por 30 anos no Corpo de Bombeiros aqui de Minas como psicóloga. E muito jovem eu fiz um intercâmbio, né, com 17 anos. E morei 1 ano na Islândia. Conheci um tanto de gente diferente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Caminho de Santiago. E achei muito bacana. Eu falei assim, beleza, vou fazer esse caminho um dia. Só que as coisas foram acontecendo, faculdade, trabalho, entrei no Corpo de Bombeiros, eram muitas demandas e isso foi ficando sempre para depois. Em 2019 eu fui promovida e assumi a diretoria de saúde dos bombeiros e 25 dias depois a barragem de Brumadinho estourou, né? E eu trabalhei lá e coordenei toda a parte de assistência aos bombeiros. E aí, quando as
coisas começaram a ficar mais tranquilas, né? Apesar de que tem bombeiro em Brumadinho até hoje, para vocês terem uma ideia, estourou a pandemia. E eu sabia que eu ia aposentar, né, em poucos anos. Então, um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se der tudo certo, se eu ainda estiver viva, né, quando acabar essa pandemia, e eu vou aposentar logo depois, eu vou fazer o Caminho de Santiago. Vou fazer o Caminho de Santiago, vai ser um rito de passagem para mim, né, de agradecer toda essa trajetória, esse privilégio que eu tive, né, de trabalhar com esses profissionais tão especiais e o fato de estar viva, né, de ter visto bem de perto tanto risco, sabe? E celebrar a vida, né? Celebrar a vida e celebrar que é uma etapa que se encerrou. Então, isso eu acho que é só uma parte, né, do que é fazer o caminho. E cada vez vão se agregando camadas de significado para isso, sabe? Assim, de certa forma, a gente ouve muito falar, né, nos grupos de peregrinos, que o caminho já começa quando você decide fazer ele. Então, eu já estou no caminho tem muito tempo. Essa é só uma etapa muito especial dele, né? Então, assim, eu falei essa semana que tem 1 milhão de borboletas morando na minha barriga. E elas estão enlouquecidas, batendo asas, porque é isso, né? Assim, é um friozinho, é uma emoção, é uma ansiedade gigantesca. E faltam 2 dias. André, qual que você vai fazer? Oi? Qual é o caminho que você vai fazer? Sim, vou fazer o caminho francês, começando de Saint-Jean, e eu tenho 35 dias para fazer o caminho. Perfeito. Então, você está na expectativa já de ver os Pirineus. Sim. De atravessar os Pirineus. Sim. Que bom, que bom. Eu acho que eu devo ter 1 milhão de prints. Eu me lembro que eu não tinha nenhuma certeza, não tinha criado nenhuma expectativa. A minha única expectativa era atravessar os Pirineus, era viver aquele momento intensamente. Eu vivi, não como eu queria, né, mas como tinha que ser. Eu achei que eu ia pegar um céu lindo, aberto, ensolarado, eu ia poder ver tudo, né, toda aquela imensidão, e atravessei ele num toró, assim, debaixo de uma chuva, uma névoa, e eu, meu Deus, será que eu vou conseguir? Então, é um momento, assim, que eu imagino que muitas coisas devem estar passando na tua cabeça, né? Sim. Mas, assim, que expectativa você tem para o caminho? Que expectativa você criou para o caminho? Eu digo, não só agora, que está próximo, mas qual a expectativa que você tinha? Eu sei que você falou no rito de passagem, mas deixa mais claro qual é a expectativa que você tem para o caminho. Então, desde que eu comecei, eu coloquei na minha cabeça que qualquer expectativa que eu tivesse, ela ia ser frustrada integralmente, né? Então, assim, eu procurei não fazer muitas expectativas objetivas, né? É lógico que a gente deseja ter dias maravilhosos, no céu de brigadeiro, paisagens belíssimas, né? Eu acho que isso é o desejo de qualquer um que sai de casa para viajar, né? E principalmente se for para viajar caminhando. Mas a gente sabe que as coisas são sempre diferentes, né? Então, assim, a minha expectativa é o que eu vou fazer diante daquilo que eu não estou esperando, né? E assim, fazer um trato comigo mesma de procurar estar presente, sabe, a cada instante, desfrutar o máximo possível de cada minuto dessa experiência, né? De estar muito aberta para o que vier e der, e para o que vier e não der também, né? E assim,
pedi muito para ter serenidade, para ter leveza, para ter alegria, para lidar com o que quer que aconteça, né? Porque assim, eu já fiz 1 milhão de listinhas, né? O que pode acontecer? Bolha, calo, tendinite, chuva, lama, tombos. Eu não faço a menor ideia do que o caminho me reserva. Mas isso é uma coisa tão bacana, porque eu sou militar, eu trabalhei 30 anos numa instituição militar que tudo é muito organizado, previsível. Então, poder estar nesse momento sem, assim, sem pauta nenhuma, sabe? Completamente solta e livre para o que vier, é uma perspectiva deliciosa. Bacana. É interessante, né, você ir com essa perspectiva, porque justamente o caminho vai te trazer aquilo que você precisa para esse seu momento de vida, né? Então, tudo é bem-vindo. Tanto pode acontecer muitas coisas, alguns imprevistos, como também eles podem não chegar, né? O seu caminho pode fluir sem tantas demandas, né? E eu queria aproveitar essa sua fala, né? Esse começo de live para mim foi muito emocionante. Eu acho que não tem uma live que não seja, né? Mas essa reflexão que você traz tão interessante sobre a sua vivência na época que você trabalhava, né? Que você trabalhou em Brumadinho. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos amigos que estão aqui. Se você tivesse a oportunidade que a Andréia está tendo daqui a 2 dias de dar um reset na sua vida, né? E fazer algo diferente, que essas pessoas de Brumadinho não tiveram essa oportunidade aqui nesse plano de fazer. O que é que você fazia para mudar? O que é que você faria para mudar a sua vida, para trazer um novo significado, para passar por uma experiência que você nunca passou na sua vida? Eu queria deixar essa pergunta para vocês refletirem, né? Porque eu acho que o que a gente está conversando aqui hoje vai servir de um grande aprendizado, de uma grande reflexão, e vocês que estão aqui são as pessoas que precisavam estar para escutar esse depoimento, né? André, me diz uma coisa, você está indo sozinha? Tô. Está indo sozinha. Engraçado, né? Foi uma decisão já planejada com bastante antecedência ou foi, não tem ninguém mesmo, vou sozinha? Como é que foi essa decisão? Então, quando eu resolvi, eu quis ir sozinha. Aí, logo na sequência, eu falei assim, não, eu vou chamar alguém para ir comigo, que é uma coisa mais segura. Vai que eu não dou conta. Aí eu chamei 2 amigos, um amigo do bombeiro e uma amiga irmã, sabe? Assim, que é da área da saúde também, da polícia. E os 2 toparam na mesma hora. Só que eu comecei a pensar assim, mas será que é isso mesmo? Aí eu falei assim, vamos deixar pro caminho definir, né? E aí um foi tendo uma dificuldade, o outro foi tendo a outra. E na época quando eu decidi, eu ainda estava casada, hoje eu não estou mais, né? Aí o meu marido falou para mim, falou assim, olha, vai que eu tô te olhando, sabe? E para ele nunca foi uma possibilidade. E isso nunca me incomodou. E o engraçado é que várias vezes o pessoal me pergunta, você vai sozinha? Eu falo assim, vou, eu estou me sentindo super tranquila para ir sozinha, isso não é um problema. Só que, de repente, eu percebi que eu não estou sozinha. Eu faço parte de 3 grupos de peregrinos, sabe? E o que a gente vê acontecer de trocas nesse grupo, né? E como que eles viram uma rede de apoio para os peregrinos que estão lá, eu não estou sozinha, sabe? Essas pessoas estão comigo. Ainda que elas não estejam fisicamente comigo, eu acho que a presença delas, para mim, é mais concreta do que qualquer outra pessoa que esteja lá. Não tem como. Inclusive, eu faço parte, a gente faz parte de um dos grupos, né? E há uma torcida muito grande, né? E fica aquela expectativa. Acho que a gente acaba vivendo um caminho de outros peregrinos que estão indo agora e revivendo um pouco o nosso, né?
E isso é Sim. muito bacana, porque é uma ajuda em tempo real, praticamente, né? Porque eu sei que tem peregrinos lá e que sempre estão ali no grupo, mandando fotos, mandando registros, né? Dando, inclusive, informações de lugares e tudo mais. E é muito bacana porque realmente não dá para se sentir só, né? Tem muita gente na torcida, muita gente ajudando. E manda mensagem. Eu lembro quando o Gladstone estava fazendo o caminho dele, que a gente trocava mensagens, né? Igual eu estou trocando agora com a Rúbia e com o Paulo, né? Então, assim, É não a tem Rúbia que jeito, está no ninguém mais. caminho agora, né? É. A Rúbia está no Então, assim, caminho, não tá? tá no caminho. Então, assim, o que eu percebo é que ninguém mais faz o caminho sozinho, né? Num mundo tão conectado, assim, a menos que a pessoa realmente desligue o celular e fala assim, não vou fazer, aí vai ser uma coisa roots, né? Com a companhia daquelas pessoas que estão fisicamente presentes. Mas fora isso, né, a gente tem um suporte muito maior do que que as pessoas imaginam. Isso dá uma segurança, né, uma camada a mais de segurança para a gente. Com E certeza. o sinal da internet lá, eu não tive nenhum problema, em nenhum momento, né? E outra coisa também, é tudo muito, muito sinalizado. Não tem como você sair do caminho. Só se você se distrair muito, você sai do caminho, mas não tem como. Não, é praticamente impossível, né? Você se sentir só ali, né? E isso traz uma segurança para quem está só, né? Para quem está indo sozinho, né? Sim, E me diz uma coisa, André, eu vou te perguntar porque é uma curiosidade, assim, e eu já fiz essa pergunta para outros peregrinos, né? A gente tem vamos dizer assim, o checklist padrão, né, da mochila, mas tem algum item que, poxa, a Andrea colocou ali dentro que não tá no checklist padrão? Senão, esse daqui eu tenho que levar. Me diz aí, conta pra gente. Se você puder contar, logicamente, se quiser sim. contar. Tem algum Ó, item que você tem, opa, esse daqui eu não posso deixar de levar? então, tem um item que eu vou levar que é completamente fora do padrão, mas que não seria eu se eu não levasse, que é um Qual é? vidro de perfume. Eu André, tô é levando engraçado um você falar isso, viu? Ah, Porque foi a única coisa que eu não coloquei na mochila e que me fez grande falta. pois Eu tive que chegar é. em, acho que foi Pamplona, e sair procurando um lugar para encontrar um vidrinho assim de perfume, que eu senti uma falta danada. Mas Então, então, eu entendo. porque assim, o perfume é a minha marca registrada. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Brumadinho, lá no segundo dia de incidente, né, foram montados dois postos de comando. Um que funcionava numa faculdade e o outro que funcionava numa igreja, sabe, lá no Córrego do Feijão. E o pessoal que estava lá da equipe de bombeiros, eles já estavam trabalhando, era o segundo dia deles, né? E assim, entrando na lama e tal. E eu sou dessas pessoas que gosta de abraçar, sabe? Então, a vida toda no bombeiro, eu sempre fui aquela pessoa que encontrava com as pessoas no pátio e dava um abraço, independente de posto, graduação. Então, era uma marca registrada minha. E eu lembro até hoje que eu cheguei no Córrego do Feijão e uma das primeiras pessoas que eu vi é um tenente-coronel, amigo meu, que estava comandando no dia a parte operacional. E eu fui e dei um abraço nele. E ele me abraçou, ele disse assim, nossa, que bom que você chegou. Mas depois ele olhou para mim e riu e falou assim, mas é uma afronta você tá cheirosa desse jeito e a gente tá tão sujo. Então, assim, eu tô levando um vidrinho de 10 ml, bem pequenininho, do meu perfume de todo dia. Tá certo. Não está. Eu vi uma pergunta aqui que eu acho até pegando o gancho aí, me perguntando qual era o calçado que você ia usar. É Eu, igual perguntando qual é o melhor sapato para ir, mas depende de cada um, eu sei disso, mas fale aí um pouco do que você está levando, até para as pessoas que, né, que querem saber.
Bom, é o que você falou, né? Essa questão do calçado é uma polêmica entre os peregrinos, né? Eu, particularmente, estou indo de bota. Estou indo de bota porque eu estou acostumada a usar bota, né? Então, por exemplo, no uniforme operacional a gente usava bota. Então, eu tenho uma familiaridade, me sinto confortável, né? A minha bota eu comprei para o caminho. Eu tenho uma outra muito parecida com ela, mas mais velhinha, só que eu fiquei com medo de levar e ela desmontar, né? Então, eu comprei uma de um modelo parecido há uns 6 meses atrás e comecei a maciar, né? Então é só por isso, porque eu já conheço a bota, eu já me sinto confortável com ela, estou super adaptada. Eu sou uma pessoa um pouco estabanada e aí a bota me dá mais segurança, essa coisa do tornozelo e tudo, só por isso. Né? Mas tem gente que se adapta super bem com tênis, tem gente que prefere papete. Então eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que experimentar, né? Vai na loja, experimenta, na hora que acha um que está bem confortável, põe para jogo e vê como é que funciona, né? Caminhando. Acho que é isso. Agora, E detalhe, desculpa, te cortei. diga. Desculpa. Não, eu Pode ia falar. só dizer, né, assim, de lembrar de comprar, eu não sei se você fez isso, mas eu fiz e deu super certo, porque quando meu pé, no final do dia, começa a inchar. Eu comprei a minha um número maior do que o que é realmente o meu pé, né? Sim, E sim. também vi o peregrino caminhando com uma papete de dedo. Eu fiquei impressionada, né? Porque a pedrinha, eu perguntei para ele, né? Como que tá? Ele falou: não estou assado, não aconteceu nada. E amarrava no tornozelo ainda. Então é muito pessoal mesmo, né? Eu acho que a André, pessoa. a mesma pessoa que perguntou sobre o calçado, ela pediu para você mencionar a marca, né? Eu acho que ela quer ter um parâmetro aí para dar uma olhada, fazer uma consulta. Se você puder falar a marca da sua Sim, bota para não me ela. importa. Eu uso uma Salomon. GTX, eu acho alguma coisa, MIDI, GTX. Não Que eu é acho que é uma a. marca muito conhecida e também muito recomendada, né? Para esse fim, né? Que é Eu para. experimentei algumas quando eu fui comprar, sabe? Como eu tinha essa, eu falei assim: quem sabe eu experimento uma outra marca. Mas das que eu tive a oportunidade de experimentar, nenhuma ficou tão confortável para mim igual essa. Então, eu acho que depende muito do pé da pessoa também, né? Da pisada. Então, vale a pena ir em umas 2, 3 lojas diferentes, experimentar marcas diferentes, modelos diferentes. Né? Hoje eu estava conversando com uma amiga que fez o caminho ano passado, a Ale. Uhum. Ela fez com um tênis bota, né? Um modelo híbrido da marca da Decathlon. E para ela funcionou super bem, tanto que ela voltou e comprou uma outra igual depois. Né? Então, às vezes a fama não garante nada, né? O O Gladstone teve importante, eu acho que problemas com a dele. Né? A bota para quem dele. vai no caminho de Santiago, né? Eu imagino que você tenha pesquisado bastante, mas é importante você lembrar que o calçado não é regra. Você vai ter que descobrir aquilo que você se sente melhor. Então, o que funcionou para André, o que funcionou para mim, o que funcionou para a Estela, talvez não funcionem para você. Então, sugiro você realmente ir numa loja, experimentar, né? Para pelo menos depois, se quiser, ainda compra pela internet, mas tem que experimentar os tipos de calçados, né? Comprar um número maior, porque o pé incha, né? Com a caminhada. Então, é importante, né? Você ter isso em mente. E testar papete, seja um tênis, seja bota, né? Teve gente que caminhou lá no caminho, enquanto eu estava lá, que caminhou sem nada, né? Pé no chão. E se deu super bem. Então, é de cada um, tá? Mas é importante que se você decidir calçada, tenha em mente que faça esse teste, prove diversos calçados, ande lá na loja, compre um número maior, né? Acho que é importante dizer, né? Porque quem vai pela primeira vez, e eu tive essa mesma dúvida, eu ficava, e aí, o que eu levo, o que eu não levo, o que eu compro, o que eu não compro?
Você passou por isso, assim, qual foi talvez a sua maior dúvida nesse processo de preparação? Olha, eu vou te falar que eu ainda tenho algumas, né? Por exemplo, eu esperava que tivesse mais frio lá agora, pelo que todo mundo falava. E aí várias pessoas falaram comigo assim, olha, leva luva, porque de manhã cedo faz muito frio, né? Vai sentir frio na mão, leva gorro. Então, assim, eu tô com um gorro e uma luva aqui, e que, assim, tem um bichinho na minha orelha falando, olha, você não vai precisar disso, eu acho que vai ser desnecessário. Então, assim, é uma coisa que eu tô para deixar para trás, sabe? Olha, desculpe te interromper, mas a luva eu levaria. Sabe por quê? Você pode até estar com um agasalho leve, porque realmente lá nessa época não é tão frio, né? É lógico que você vai pegar um ponto de inicial e talvez a temperatura esteja menor, mas é importante, primeiro porque você vai estar se apoiando para caminhar, mas bate um ventinho gelado nas juntas das mãos, sim, viu? Eu acho que não é necessário você levar a luva, não. Da próxima vez eu vou levar, nem que não esteja frio, para dar essa Mas pode ser aquelas luvas de musculação, né? Sim. Que é dos dedinhos aqui, né? Eu usei muito ela e, assim, de uma certa forma aquecia. Eu sou muito friorenta, né? Então, por exemplo, todo o meu equipamento foi pensado para a primavera. Quando eu passei a ideia do caminho era durante a primavera, não pude fazer porque teve a pandemia, e eu fui fazer no verão, em pleno agosto. E eu não comprei nada além do que eu já tinha para a primavera, né? E lá em agosto, nesse momento, ano passado, eu passei frio de manhã, à tarde sentia muito calor e à noite era confortável. Então, assim, eu usei uma luva que eu comprei por conta dos sticks que acabam realmente machucando pelo movimento, mas usava uma luvinha de academia mesmo, né? Que eu comprei para proteger, que eu acho que foi o suficiente. E aí, assim, o que eu posso recomendar, gorro, eu não levaria, deixaria, no caso, para comprar lá, né? Não ser uma bagagem a mais. Agora, eu não dispensaria jamais a bandana. A bandana não. é primordial. Isso aí eu não tenho dúvida, não. Outra coisa, eu comprei a minha mochila no início do ano. E comprei uma mochila de 40 litros. Só que ela é uma mochila pesada. Quando eu fui montar minha mochila uma semana atrás, coloquei tudo dentro dela e no total deu quase 6 quilos. Aí eu pus no grupo. Aí o pessoal falou assim, tá muito pesada. Aí todas as minhas convicções foram por água abaixo, né? Porque eu falei assim, ai meu Deus do céu, o que eu vou tirar daqui agora? Porque eu não tô levando tanta coisa, sabe? Eu tô levando 2 mudas de roupa, né? E mais aquelas coisas que estão em todos os checklists que a gente encontra, né, na internet. Saco de dormir, toalha tecnológica, a minha necessaire, eu coloquei o mínimo, mais o perfume, né? Mas assim, embalagem de 50 ml, sabe? Assim, então, assim, uma coisa bem enxuta. Só que a cada coisinha, né? Um power bank é pesado, você vai somando. Aí eu fui pesar a mochila sem nada. A mochila pesa 2 quilos. Meu Deus do céu. Já disse aí qual é a mochila para o pessoal ficar atento e prestar atenção nisso, gente. A mochila já tem o peso dela. É uma mochila da Decathlon. Porque eu não queria uma mochila que fosse 100% saco, sabe? Eu queria uma mochila que abrisse. E essa abre igual mala, sabe? Nossa, então eu fiquei apaixonada com ela. Só que... Praticidade. Aí quando foi essa semana, na crise pré-viagem, eu falei assim, não, eu não vou desapegar de nada, não. Eu vou desapegar da mochila. Fui lá e comprei uma mochila que pesa 1 quilo.
E coube Olha todas aí. as minhas coisas e sobrou espaço. Olha aí, eu já ia te perguntar, Andréa, qual foi o desapego que você teve nesse momento anterior à viagem? Perfeito, né? Mochilas não deu certo. Uai, vou ficar agarrada com isso? Não. Resultado, meu irmão ganhou uma mochila, ele amou, para ele a mochila é ótima, porque ele é bem maior que eu, ele é mais alto e tudo, vai usar super a mochila, e eu tô com uma mochila de 36 litros e que coube tudo que tinha, sabe, assim, no meu checklist que estava em cima da cama, tá tudo lá dentro. E pesou 4,8 kg tudo. Que Diminuiu bacana. 1 quilo no meu peso total. Muito bom, Gente, muito bom. deixa eu falar para vocês, tem alguns comentários aqui que eu queria ler. A Daju Baqueri. Bom caminho, Andréa. Tem aqui Obrigada. também a família cicloturista, Bom Caminho. Tem a Janaína Cruz dizendo: sou PM da PMMG e também irei para iniciar a minha nova fase de aposentada. Bom caminho. Obrigada, Janaína. Vamos trocar Tenho mensagem. Vai acompanhando a gente. isso. Tem o Peregrino Cervejeiro. Manda muita foto, muito vídeo, Andréa. Se beber muito vinho em Irache, corre o risco de andar 12 quilômetros a mais. Tem a Cris Braziona. Mesmo sem entender, sinto uma alegria em você. E aqui alguns comentários sobre o calçado que a gente já fez, né? Uhum. Tem aqui o Adalberto. Se forem despachar a mochila, sem problema de levarás de um par de... levar a mais um par de calçado. Sim, eu levei e não usei. Fiquei com o meu tênis pendurado na mochila, né? E outra coisa, cheguei em alguns períodos ali do percurso que se você precisar, você pode comprar também, né? Particularmente, eu aqui em Fortaleza, na época que eu fui, não tinha Decathlon, né? E aí eu fiquei treinando com o meu tênis. Um mês antes de partir, eu me deu 5 minutos, eu acabei comprando uma bota na Decathlon, que ela foi entregue em São Paulo. De São Paulo, ela veio para cá num caminhão de transferência aqui da empresa que meu marido trabalha. Concluindo, ela chegou um mês antes do caminho e eu não tive tempo de amaciar. Eu fui para o caminho com a bota e não tive nenhuma bolha. Então, acho que cheguei lá, em alguns lugares até tinha Decathlon também, né? E aqui o Gladstone está dizendo, é verdade, a minha não durou 30 dias no caminho, a minha foi um Outpulse 2000, não usarei mais as da Salomon. Quantos graus fica em setembro? Uma média de 13, 11, pelo menos no ano passado ficou. Tem Mas aqui agora, também... esses dias eu tenho acompanhado o pessoal que está por lá. Durante o dia está fazendo 30 e poucos graus. Não. Então, quando eu cheguei, eu parti da Galícia, então eu acho que lá onde você tá vai tá mais calor, né? Mas Você vai fazer as mesetas, André? Vou. Andando. Quer dizer, pretendo. Não, Eu não vou fazer nada. Não, vai fazer sim, com certeza. Que tem que enfrentar a meseta, sim. Sim. Como a Esther falou, né? A gente passa por várias regiões, né? Então, na Galícia, que são os últimos 100, é bem mais fresco, né? Mas, assim, eu também tenho acompanhado vários peregrinos e a temperatura, assim... o pessoal está relatando que está muito quente durante o dia. E, de fato, você tem momentos... eu me lembro que a gente acordava muito cedo. Tinha gente que acordava cedo para chegar um pouco mais cedo na etapa, né? Mas também tinha muita gente que caminhava cedo justamente para andar até umas 2 horas, porque depois de 2 horas era impraticável, né? Era um sol muito quente. Então, eu imagino que esteja mais ou menos assim.
Então, é sempre... fica incógnita, né? A gente nunca sabe como é que está a temperatura, né? A gente vai, de certa forma, preparado para as quatro As quatro estações, né? estações. Eu acho difícil, né, Vá? Mas de qualquer maneira, se você esteja preparado para enfrentar qualquer coisa, né? Porque nunca, assim, você nunca está esperando um clima um pouco mais quente nessa época e está acontecendo nesse momento, né? Sim. A gente não sabe, né? Pode chegar uma frente fria de repente e também bagunçar tudo, né? Mas, enfim, André, me eu diz acho que dá-se uma um coisa, tem jeito. um ponto, assim, eu sei que você já falou de Irache, e eu sei que a expectativa de muita gente lá no grupo é você passar por Irache, tomar aquela dosezinha de vinho na torneira, mas tem algum ponto no caminho que você tem uma expectativa de, poxa, eu acho legal, eu quero conhecer, quero dar uma parada lá, quero... Fora, logicamente, né, a chegada, né, ali na praça e a catedral, mas tem algum ponto no caminho que você tem essa expectativa de, poxa, não vou acreditar quando eu estiver lá, porque É, eu já vi. eu acho que começa pelos Pirineus, né? Eu tenho um fetiche com os Pirineus, então, para mim, subir os Pirineus, atravessar eles, vai ser um negócio, assim, muito emocionante. Eu vou chorar muito, vocês vão ver muito vídeo comigo chorando, né? Mas, passado isso, eu acho que a Cruz de Ferro traz uma coisa muito simbólica, né? Eu estou levando algumas pedrinhas de pessoas assim muito chegadas e que estão carregadas de significados muito intensos, então vai ser um momento muito emocionante. Inclusive, estou levando uma pedrinha desse meu amigo bombeiro do abraço, sabe? Assim, que é uma pessoa bacanérrima, que escreveu, inclusive, um livro sobre Brumadinho. Então, assim, é um momento que eu tenho uma expectativa, né, forte, né? E a Galícia, gente, tem uma coisa com a Galícia, eu já tive na Espanha antes e eu acho que a Galícia é um lugar diferente, sabe? Então, assim, eu acho que estar na Galícia vai ser quase como ir para Nárnia, sabe? Assim, uma coisa é você viajar e fazer turismo, outra coisa é você estar peregrinando pela Galícia, né? Então, pode ter certeza que eu vou parar lá naquele marco, né, de que aqui começa a Galícia e ali vai ser uma coisa, vai começar uma parte do caminho que vai ter um significado muito especial para mim. Com certeza. Andréia, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, né, você falou de Brumadinho novamente. Tem algum, alguma ONG, algum trabalho que os nossos ouvintes aqui possam acompanhar, possam ajudar também, colaborar com algo que ainda esteja sendo feito em cima dessa tragédia? Olha, tem várias, tá? Depois eu posso mandar para vocês um link né, de algumas delas. Eu não vou falar de nenhuma em especial, até pela função que eu ocupei, né? Mas eu passo algumas para vocês. Aí, se vocês quiserem divulgar, vocês fiquem à vontade. Tá bom. E a outra pergunta que eu queria te fazer é como é que as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, podem te acompanhar nessa viagem? Você vai estar fazendo já uma postagem sobre a viagem ou você vai deixar para depois que terminar o caminho? Como vai ser Não, essa trajetória aí? eu vou mandar, até porque se eu não fizer isso, eu acho que eu apanho, né? Tanto nos grupos de peregrinos quanto na família, né? Que tem uma expectativa grande a respeito disso. Então, tem o meu perfil, né? Que vocês já divulgaram, que é o @angebatista. Eu vou estar colocando ali nos stories os vídeos e tudo, então o pessoal pode acompanhar por lá, né? Mandar mensagem, perguntar, fiquem à vontade. Ótimo. André,
eu vou te perguntar, embora talvez eu suspeite qual seja a resposta. Mas qual é o maior medo de um peregrino de primeira viagem? Olha, eu não sei te dizer de um peregrino, eu sei te dizer de mim, né? Eu acho que porque as pessoas têm medos diferentes, né? Por exemplo, eu não tenho medo de me perder, sabe? Eu não tenho medo de estar sozinha, de não ter uma pessoa para estar ali comigo. Mas, Mas eu vou assim, então reformular. Qual é o maior medo de um peregrino de primeira viagem indo para o caminho de Santiago? Para ser mais específico. sei lá, chuva? Não sei. Não, o seu medo. Eu quero ouvir de você. Ah, Qual é o seu maior temor? o meu Né? maior medo. Puxa, é meu caminho de Santiago. Qual é o seu maior medo em relação a essa viagem especificamente? Você já falou que não tem problema nenhum em caminhar sozinha, né? O que te dá medo quando tu pensa assim, poxa, eu esperei para fazer essa viagem e agora qual é o medo que te bate assim quando tu pensa nela? O meu medo é não conseguir terminar, sabe? Assim, não conseguir chegar. Eu acho que é essa. É esse. Eu acho que é para todo mundo, né? Eu acho que é o medo que bate, assim, porque eu acredito que todo mundo que se dispõe a fazer o caminho, né? Porque não é uma viagem que você decida de uma hora para outra. Você me contou aí que Não. já pensa há muito tempo, né? Como eu também já tinha isso no meu radar. E você se prepara tanto, né? Você cria uma expectativa em você e nos outros também que te acompanham, que eu acho que o medo de não de algo que possa te fazer parar e não dar a continuidade do teu caminho, acho que é o maior medo mesmo, realmente. Né? Eu já suspeitava que você ia falar isso, porque eu acho que é bom deixar claro para todo mundo, acho que é o maior medo mesmo de qualquer peregrino. Eu acho que de primeira viagem, de segunda, de terceira, de quarta viagem, é o medo de não conseguir acabar, né? Mas tenho certeza que você está preparada para ir, né? Você já vem aí de muito tempo, né? Pensando nisso. E é bacana, assim, participar um pouco desse momento teu, né? Dessa antecedência aí de viajar. Você está partindo por onde? Você vai sair de Minas para onde? Vou para São Paulo, fico 2 dias em São Paulo, na casa de uns amigos, e aí, terça-feira, 2h pouca da tarde, eu pego o voo para Madrid. E aí de Madrid você vai para Pamplona, é isso? Como é que você vai fazer? Vou para Pamplona de trem, chego, já na sequência vou para Atocha para pegar o trem e pernoito em Pamplona. Né? Agora, eu queria só voltar nisso que você estava falando, né, dessa coisa da interrupção. Eu acho que é o maior medo, e por outro lado, é uma coisa que eu fico pensando assim, ok, mas isso pode acontecer. E aí, uma das coisas que eu fiz foi conversar comigo mesma sobre isso, sabe? Assim, para que se acontecer alguma coisa que eu precisar parar, para que eu tenha serenidade e leveza, né, de entender que é o momento, né, que não é para seguir adiante e que eu posso voltar, né, que a gente sempre pode voltar e continuar de onde parou, né? É A verdade, é verdade. grande sacada, né? Porque tudo que acontece ali no caminho, a gente precisa entrar na aceitação, né? Tudo tem um porquê. E a gente sempre fala, né, Juliana, que o caminho provê. Então, ele vai prover toda e qualquer experiência que for preciso para a sua evolução. E assim, a aceitação, a perseverança e a aceitação são dois sentimentos que a gente precisa sempre levar dentro da nossa mochila emocional, né? Mas eu tenho certeza que você vai até o fim. Depois a gente vai comemorar isso até quando você chegar numa live aqui, né? Para contar as experiências que você viveu lá. Sim, vai ser um prazer. Eu vou também. Pode Desculpa, pode falar. falar, né?
Não, eu ia fazer uma Eu, reflexão sobre isso, né? Eu achei bacana você falar. Questão de maturidade também, né? Você tá falar de lidar com leveza, né? Se não puder dar continuidade ao caminho, né? E eu me lembro que na época que eu fui, a minha irmã chegou para mim e falou assim: olha, se não der para fazer o caminho que você espera, né? Entenda que você já fez o seu caminho e que vai fazer parte do seu caminho, né? Se você tiver que parar. E eu disse assim, o auge da empolgação, né? Eu vou chegar a Santiago, nem que seja me arrastando, mas eu não tenho a mínima possibilidade de eu voltar se eu não chegar lá. E aí, claro, depois que você faz e você começa a refletir, né, bastante sobre isso, né? Também faz parte do caminho, é isso que você está falando, né? É compreender sim, que às vezes o seu corpo, o momento, não é aquele que você tem que respeitar, né? Porque é, o seu caminho é aquele em que você tem bolhas, em que você tem que parar, em que você tem que retornar em algum outro momento, né? é, Então, isso foi muito bacana você falar, porque eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. Eu realmente estava tão excitada em ir para o caminho que eu ficava, não tem a mínima. Eu tirei da minha possibilidade parar, né? é. E por fazer isso, a gente já fez uma live aqui, eu disse, cara, eu levei todos os meus medos dentro da mochila, justamente porque eu tinha um medo de, de interromper meu caminho. Então, minha mochila foi super pesada porque ela tinha realmente o peso dos meus medos, né? E Aham. tem essa questão também, né? Então, Sim, são várias reflexões que a gente tira disso. E o caminho é, ajudou também a fazer essa reflexão. a gente brinca, né, assim, antes de ser peregrino, que a gente carrega as mochilinhas da gente na vida, né? Então, assim, Sim. eu acho que a mochila que a gente leva para o caminho, ela vai junto com aquela outra mochilinha que a gente carrega todos os dias na vida da gente, né? E assim, eu me sinto muito definida pelas experiências profissionais que eu tive ao longo da minha vida, né? Então, assim, eu sou psicóloga e eu sou bombeira. Isso me proporcionou durante muitas décadas da minha vida uma série de vivências, né? De ver pessoas extrapolando os limites, né? Eu participei muito, eu tenho uma irmã de coração que é médica da polícia e a gente durante muitos anos deu aulas para o pessoal que é das forças especiais e a gente colocava essas pessoas Uhum. em condições de exigência física e emocional extrema, sabe? Assim, e ver essas pessoas se superando foram experiências muito marcantes para mim, né? Mas, por outro lado, como psicóloga, eu acolhi muitas pessoas em situações em que elas tiveram que parar, sabe? Assim, e eu era a pessoa que, às vezes, tirava essas pessoas do que elas estavam fazendo, sabe? Falava assim, olha, lugar porque você não está bem. Travou E as aqui para pessoas mim. brigavam, as pessoas brigavam comigo, sabe? Não, mas eu quero voltar. Não, mas você não pode voltar agora. Em Brumadinho, eu mandava as pessoas para casa, porque elas tinham que descansar, porque eles, se deixasse por conta deles, eles queriam trabalhar em turnos sucessivos, entendeu? Então, assim, essas experiências, elas foram tão marcantes na minha vida que assim, eu preciso levar elas comigo, né? Como Com aprendizado, certeza. sabe? De, de saber assim, olha, eu vou fazer o máximo. Eu vou tentar superar todos os meus limites em qualquer desafio que eu encontre. Isso eu vou fazer. Mas a gente tem que saber qual que é aquele ponto da onde a gente não pode passar, porque senão a gente pode trazer para a vida da gente consequências irreversíveis, né? Então, descobrir esse limite é importante. Então, até chegar nele, vocês podem ter certeza que eu vou ter a persistência total, né? Até porque são vários bombeiros indo comigo. Com certeza. Mas é isso, né? É pedir para o universo a clareza de olhar para as coisas e saber, ó, ok, não, dá para ir mais, né? É possível, é seguro, né?
Agora, a gente tem que saber quando que é prudente parar, né? Quando que é prudente falar assim, não, agora é hora de traçar uma outra estratégia. E aí, ano passado, acho que foi ano passado mesmo, final do ano, teve um rapaz do grupo também, que foi e que teve uma lesão e que teve que voltar. Não sei se vocês lembram, se vocês estavam nesse grupo. Acho que ele chama Não, Rodrigo também. Ele teve uma lesão, se eu não me engano, foi bem no começo do caminho, tipo na primeira semana. E foi uma lesão meio complicada, a ponto deles mandarem ele voltar para casa, né? Puxa, que Isso pena. isso me marcou, assim, e ele foi de uma elegância, sabe? Assim, então eu acho que isso é uma coisa que, que a gente precisa falar dela também, né? eu acho muito importante você Uma estar questão falando. de humildade, né? Eu acho muito Humildade. importante você estar falando isso, porque eu não tive esse pensamento, como eu falei, né? E eu estava muito, não vou conseguir, vou então. Mas eu agora que estou com o perfil Bom Caminho Peregrino e acompanho alguns grupos, né? A gente tem relatos de pessoas que tiveram que parar o caminho. E eu me recordo que eu estava em São Domingo e eu fui subi os degraus para ver os sinos, né, da igreja. E quando eu desci, cheguei no albergue, alguém comentou que tinha uma menina que subiu e na hora de descer ela se distraiu e se machucou e ali finalizou o caminho dela. E eu nem sabia quem era a menina, não tinha visto a menina, nem vi depois disso, mas aquilo me tocou tanto. Eu fiquei com tanto dó dessa garota, que eu disse, poxa, ela chegou até aqui e eu realmente eu não soube lidar com isso. Eu comecei a chorar e eu disse, eu não quero que aconteça isso comigo, mas você tem que ter essa maturidade para entender que é como a vida, né? Às vezes imprevistos acontecem. Né? Eu acho que é importante as pessoas estarem cientes disso também. Né? E eu acho que quando a gente pensa isso antes e resolve isso internamente, você vai mais leve, sabe? E aí isso para de ser aquele monstro dentro do armário, né? Com certeza. É verdade. Aquele moço que você carrega na mochila, né, André? Aquela coisa assim. A mochila, esse eu não vou carregar na mochila, não. Ele pode ir na coleirinha comigo, mas na mochila ele não vai. André, me diz uma A coisa. melhor coisa é acolher, né? Acolher esses sentimentos, essas ansiedades aí, essas possibilidades e aí deixar realmente na coleirinha, né? Deixa eu André, eu vou dizer te uma perguntar coisa para coisa. você. Oi? Só uma pergunta aqui que eu acho legal. Que a gente, assim, tanto eu como a Esté, a gente vem nos nossos perfis, dá várias dicas e tal, mas uma peregrina como você que está indo agora para o caminho, peregrina de primeira viagem, qual é vamos dizer assim, a dica que você dá para quem está pensando em fazer o caminho? Então, eu acho que a primeira dica é essa, sabe? Procure perfis igual de vocês, né? Entre nos grupos, acompanhe peregrinos, antes de qualquer coisa, sabe? Assim, acompanhe o peregrino, entra no YouTube, vê como é que é. Antes de você pensar em comprar bota, comprar mochila, né? Fazer qualquer coisa, tira um tempo, sabe? Assim, do seu dia, do seu final de semana, para ver essas pessoas caminhando, para ver elas falarem da experiência delas, sabe? Nossa, eu lembro quando a Sami e a Raquel estavam fazendo o caminho, não sei se vocês acompanharam as meninas. Eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu abria o Instagram e o primeiro story que aparecia era delas. Então, era a primeira coisa que eu fazia todos os dias, sabe? Eu vi no seu Instagram que você fez isso. Eu vi no seu Instagram a sua postagem sobre acompanhar elas caminharem, né? Então, eu acho que isso, assim, é número 1 de qualquer coisa, sabe? Acompanhe peregrinos, leia sobre o caminho, né? Informe-se antes de qualquer coisa.
e vai anotando, né? Usa o seu bom senso, porque tem de tudo, né? Nos grupos também. Tanto tem gente que dá opiniões ponderadas, né? Úteis, como tem gente que coloca umas coisas completamente sem noção, né? Tem de tudo. Pelo menos eu vi isso em alguns dos grupos que eu participei. Alguns eu nem participo mais, né? Então eu acho que eu começaria por aí. Perfeito. E caminhe, sabe? Você está no começo, começa a caminhar, caminha 15 minutos, meia hora, sabe? O que você conseguir, tome gosto por isso. O Muito resto bom. vem. Acho que o resto vem. Sim. Eu acho que o mais legal do caminho, olha, eu tô cheia de expectativa do que eu vou ver, né? Dos lugares e tudo, mas se o meu caminho terminar amanhã, eu já estou feliz, porque a quantidade de gente bacana que eu conheci por causa do caminho, sabe, assim, de pessoas generosas que ajudam as outras, né, que estão ali por pessoas que elas nunca viram. E isso aqui não tem preço, sabe? Não são os Pirineus, não é o Cebreiro, não é a Cruz de Ferro, o Alto do Perdão. Isso você vê tudo na televisão, tá? Por mais que seja diferente um pouco, mas assim, essas pessoas e o que elas passam a representar na vida da gente é diferente, né? É totalmente diferente. Verdade. Gente, nós estamos caminhando para o final da nossa live e eu queria falar um pouquinho aqui com vocês que estão nos ouvindo, né? Sobre a sincronicidade, né? Nós não estamos aqui reunidos nessa live por acaso. E a gente sempre costuma tirar aqui a cartinha do Oráculo das Virtudes do Caminho de Santiago, né? Que estão aqui nas minhas mãos. E eu queria que todos vocês que estão aqui nessa live se conectassem com uma virtude que nós vamos tirar aqui agora e que ela vai fazer sentido para tudo isso que a gente está conversando e para vocês que estão aqui. Então, entre agora em contato com você mesmo, né? Qual é a mensagem que essa live deixa para todos nós e para a Andréa, que está aqui nos prestigiando, nos presenciando com essa presença, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou puxar aqui. Entrega. Entrega. Doar o nosso todo sem restrições, dispostos para dar e receber com o coração aberto e confiante. Soltar as amarras, aceitar o presente como um presente, percebendo o valor do aqui e do agora. Ter transparência no sentir, sem filtros, sem máscaras. Pureza. Acreditar no universo. A entrega e a sabedoria simples, mas profunda de confiarmos no fluxo do caminho e da vida. Depois eu vou fotografar e colocar lá nos stories, tá bom? Olha só a mensagem que a gente recebeu. E aí, Tem recado. né, Juliana? Tem recado aqui, viu? Tem recado. Boa caminhada, senhora Coronel Andréa, Clécia Danta Santos. Obrigada. Cervejeiro também, ó, Andréa, buen camino. Uma frase que me marcou foi essa: para chegar em Santiago como um jovem, inicie como um idoso. Caminhe sem pressa, contemple, mas seja feliz. Muito legal, gente. Tá dando até tristeza de encerrar essa live. Oh. Bom, eu quero te desejar um bom caminho de todo o meu coração, te agradecer por esse presente que você nos deu tão perto da sua partida, te desejar muitas felicidades. Quem sabe faz uma do caminho. Olha, a gente gostaria muito, se você tiver essa disposição, me avisa ou avisa para Juliana para a gente combinar, mas será ótimo, viu? E pode ser qualquer horário do dia que a gente tenta se encaixar aí, que fica bom para você que vai estar com fuso horário. A gente dá um jeito na agenda aí para poder fazer essa live.
André, eu quero vamos te agradecer conversando. demais, viu? Quero te Imagina, agradecer é um demais. prazerão estar com vocês aqui. Foi muito bacana a gente ter trazido aí uma peregrina aí que está nessa expectativa de ir para o caminho, né? Ouvir você, perceber também que, assim, que você está super, eu digo assim, até tranquila. Você pode estar com muitas borboletas aí, mas você está passando uma tranquilidade, né? E isso é muito bacana para quem está nos vendo, porque eu acredito certamente que isso era um sonho seu e que você está prestes a realizar. Então, isso é uma bênção, né? E eu até gostaria de deixar essa mensagem, né? Quando a gente está prestes a realizar um sonho, né? Quantas pessoas não têm essa chance, às vezes, de realizar seus sonhos? E a gente está realizando um sonho de ir fazer uma viagem ou outras tantas coisas, né? Que a gente tem que olhar e dizer assim, puxa, que bacana, né? E eu estou muito feliz de ter feito essa live, porque eu estou vendo que você tá na empolgação, tá feliz, vai realizar uma coisa que você planejou há muito tempo. Desejo um caminho maravilhoso, um caminho mágico, né? Um caminho, você vai descobrir a magia do caminho que está lá, tá nas coisas simples, né? E bom caminho, peregrina. Obrigada, gente. Eu vou estar lá no Adorei estar aqui grupo com torcendo por vocês. você e acompanhando o seu caminho aqui. Obrigada. A gente vai se falando, foi muito legal. Agradeço muito o convite, agradeço a indicação do Gladstone, né, que me procurou para indicar para vocês, foi muito bacana. E poder estar conversando com vocês nesse momento é perfeito, né? Porque ajuda um pouco também a colocar as coisas em perspectiva, né? Tenho certeza que seu caminho vai ser só de boas vibrações, muita gente bacana, né, cruzando seu caminho. E que você, como você já falou, e eu acho que isso é importante que se repita, esteja presente, porque os presentes chegam para a gente quando a gente está assim, né? Atenta a tudo e a todos que estão ao nosso redor. Né? Então, é isso aí. Que Deus abençoe seu caminho. Obrigada a todos que estiveram aqui novamente nas Quartas do Caminho. Obrigada, Esté, pela essa oportunidade de, mais uma vez, poder colaborar com muitas pessoas que vêm aqui assistir, né, e buscar informações. É muito bom saber que esse projeto, né, que a gente desenvolveu e os perfis que a gente criou podem levar esse incentivo para outras pessoas. Muito bom, gente. Muito bom. Uma boa noite para vocês e estejam com a gente nas Quartas no Caminho. Se você é um peregrino que quer trazer aqui o seu depoimento, né, numa live, nos procure, será um prazer te receber aqui também, viu? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Um beijão, Andréia. Beijão, Beijo, Juliana. tchau, tchau. Beijo, Tchau. boa noite. Boa noite. Boa noite.